Para você que está me assistindo e tem varizes nas pernas, será que você tem risco de ter uma trombose? Será que as varizes aumentam realmente esse risco? Tem alguma relação com trombose? Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular. Trago conteúdo para você todo santo dia que te ajuda a cuidar das suas veias e da sua circulação. E hoje o nosso tema é varizes e trombose. Qual que é a relação entre as duas? Então, primeira coisa, vamos caracterizar o que é uma varize e o que é uma trombose. Tem diferença entre as duas? Claro que tem, e muita diferença. Então, varizes, pessoal, são veias que estão dilatadas. Varizes são veias grossas, vasos dilatados, vasos que aumentaram de tamanho, tá certo? Isso que é uma varize. E o que uma veia que aumentou de tamanho pode causar? Por que tem problema, Antônio? Por que isso tem alguma repercussão no nosso organismo? As nossas veias, elas trabalham levando o fluxo só em uma direção, tá certo? Ou seja, trazer o sangue do nosso pé em direção ao nosso coração. Isso que a gente chama de retorno venoso. Só que essas veias, quando elas levam o sangue, existem várias estações. É como se fossem estações aonde o sangue tem que fazer uma parada. Já viu o trem, né? O metrô, que ele vai e faz uma parada naquela estação. Anda mais um pouquinho, faz uma parada na outra estação. As veias, elas possuem válvulas. Essas válvulas é como se fossem estações. E aí o sangue ele consegue só em uma direção. Toda vez que ele tenta retornar, a válvula se fecha, como se fosse uma porta que abre e fecha e não permite que o sangue volte, que ele volte no sentido errado, no sentido oposto. Então as varizes, como essas veias dilataram, as válvulas elas não conseguem mais fechar aquela porta ali, como se elas não conseguissem impedir que o sangue retorne. Então o que acontece? Ele tem o fluxo em uma direção, que é, vamos dizer assim, é para frente, e ele tem o refluxo, que é quando esse sangue volta no sentido oposto. Que é um exemplo prático, se ainda não ficou claro para você, um carro. É como se o carro fosse para frente na mesma pista e voltasse de ré na mesma pista. Ou seja, quem vem atrás vai ter um problema, vai ter o quê? Um engarrafamento na via. É a mesma coisa nas nossas veias. Se o sangue vai em uma direção, não troca de pista, não vai para outro vaso sanguíneo e volta na mesma direção, entre aspas, tem um engarrafamento de sangue, um congestionamento, uma congestão venosa naquela veia. Isso que é uma varize, é uma veia que está funcionando de forma inadequada, está permitindo que o sangue navegue em mais de uma direção. Tem o fluxo e o refluxo no sentido oposto. Ah, Antônio, o que tem isso de ruim? Tem alguma coisa errada? Dá algum problema? Dá, pessoal. Esse sangue não era para estar ali, era para ele estar o quê? Circulando no corpo. Não era para ele ficar indo e voltando dentro da mesma veia. Para ele tem que andar, ele tem que circular pelo nosso corpo. Ele tem que passar no pulmão para ser oxigenado, ele tem que passar no fígado para ser filtrado, nos rins também ajuda a filtrar, tirar impurezas do sangue. Então o sangue ele tem que estar em constante movimento. Sangue parado coagula. O que é isso? Já viu o leite parado não forma aquela nata, aquela substância um pouco mais espessa? Sangue parado faz coágulo, faz trombose. Um dos mecanismos para a formação de um trombo é ficar parado, é sangue parado, é a êxtase sanguínea. O termo técnico, então, para sangue parado é êxtase, que é uma dos 3 mecanismos que causam a trombose. Tá, Antônio? Então quer dizer que uma varizes, uma veia que está funcionando de forma inadequada, tem êxtase e a pessoa tem maior chance de ter uma formação de um trombo ali? É exatamente isso. A trombose, né, quando aquelas células do sangue se agrupam, se aglomeram e formam aquele coágulo, um dos mecanismos sim é essa êxtase. Então, pessoal, o que eu quero que você entenda é que sim, a resposta para o nosso vídeo, para a nossa pergunta inicial, é que varizes têm relação com trombose, tá certo? As varizes, dependendo do grau de doença venosa, do distúrbio, da alteração que ela causa em todo o sistema venoso, pode aumentar em até 18, até 20 vezes o risco daquela pessoa ter trombose. Tá, Antônio, então todo mundo com varizes vai ter trombose? Não, aí eu estaria mentindo se eu falasse isso para vocês. Aquelas pessoas que têm varizes, cerca de quê? De 5 a 15% delas vão ter sim trombose, ou seja, de cada 100 pessoas que têm varizes, cerca de 5 a 15 pessoas podem manifestar trombose, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido isso. Agora,
Antônio, o que eu faço com essas varizes? A primeira coisa que eu posso te falar é que não tem fórmula mágica, não tem mistério, não tem segredo. Para resolver varizes tem que tratar a varize. Não tem comprimido, não tem creme, não tem meia que faz sumir. O creme, o comprimido, né, que é o remédio, as meias elásticas, elas fazem o quê? Elas auxiliam o retorno venoso, eles melhoram o fluxo sanguíneo, melhoram o funcionamento daquelas veias que estão o quê? Que estão funcionando mal. É como se você, por exemplo, num carro, numa engrenagem que está arranhando, colocasse um lubrificante ali. Mas quando esse lubrificante secar, ela vai voltar a arranhar, vai voltar a fazer. Ela vai voltar a fazer aquele barulho ruim, vai voltar a ranger, tá certo? Então o creme, a meia e os comprimidos, as medicações para as varizes, para as veias doentes, a gente dá no sentido de melhorar temporariamente o funcionamento, aliviar os sintomas, o inchaço, o peso, o cansaço nas pernas, até a gente propor o tratamento definitivo, que é o quê? É remover aquelas veias doentes. Tá, Antônio, mas outra pergunta aqui que me ocorreu agora, será que essas veias não vão fazer falta? Então é uma dúvida muito comum que a gente pega no consultório quase todo dia, né, que é o quê? Quando a gente propõe um tratamento para as varizes, não tem como substituir aquela veia, diminuir o tamanho daquela veia e ela voltar a funcionar como era antes. O que a gente precisa fazer? A gente precisa destruir aquela veia que está funcionando mal, que está dilatada, que é uma veia varicosa, para o sangue que está nela fazendo aquele sentido errado, tendo um fluxo e o refluxo, e ir para uma veia saudável. Por isso que normalmente, para programar um tratamento de varizes, a gente precisa fazer um exame para conferir se a pessoa não está tendo trombose, se a pessoa tem veias saudáveis que vão dar conta que aquelas doentes que a gente vai retirar não vão fazer falta. E aí, pessoal, trombose já é outra coisa. A trombose, na maioria das vezes, já que a gente falou do tratamento de varizes, vamos falar um pouco do tratamento de trombose. Na maioria das vezes, a trombose venosa, porque existe a trombose arterial também, que é tema de outro vídeo nosso aí no canal. Só procurar se você ainda não viu. Na trombose que dá nas veias, a venosa, o que a gente costuma fazer? A gente costuma tratar com medicamentos. Os remédios melhoraram bastante, a gente evoluiu bastante, e o maior risco da trombose venosa é aquele coágulo sair da perna, que é o local onde ele se forma com mais frequência, e parar nos pulmões. Quando a gente começa as medicações, sejam em injeções, seja em comprimido, né, esse trombo ele fica estável, ele começa a ser reabsorvido pelo nosso organismo. Tá, Antônio, então quer dizer que trombose geralmente não é cirúrgica? A venosa, na maioria das vezes, não precisa operar. Com medicações orais em comprimido ou com medicações injetáveis, que são as heparinas, como o Clexane, como o Versa, a gente consegue resolver quase que a maioria dos casos de trombose. Então, tanto as varizes quanto a trombose é importantíssimo procurar o médico para fazer o diagnóstico certo, descobrir se é uma trombose, se é uma varizes, tá certo? As varizes eu te falei que o tratamento é essencialmente cirúrgico, lembra? A trombose eu te falei que o tratamento é essencialmente clínico. Trombose é uma veia que formou um coágulo, entupiu, aquele coágulo está atrapalhando o fluxo sanguíneo. Variz é uma veia que dilatou, que está permitindo que o sangue vá e volte, vá numa direção e volte, o fluxo e o refluxo. Então são duas coisas diferentes que podem se relacionar, causar distúrbios no sistema venoso e uma ter relação com a outra. Tanto a trombose, né, maltratada, mal cuidada, que não foi resolvida, pode sobrecarregar o sistema venoso e causar varizes, quanto as varizes sobrecarregam o sistema venoso, aumentam a êxtase sanguínea e alteram o funcionamento das veias, causando trombose. Então a relação das duas doenças é íntima, as duas doenças elas realmente se correlacionam, e lembrando que se você está me assistindo e tem varizes é um fator de risco para trombose, como já falei exaustivas vezes aqui no vídeo. Elas não vão sumir, não adianta você ficar reclamando de dor na perna, que a perna está aumentando as varizes, está doendo, está inchada, e não procurar auxílio. Não vão sumir, elas não vão desaparecer, pelo contrário, elas vão aumentar, elas vão te dominar, tá certo? As varizes vão fazer isso, elas vão cada vez mais progredir, a doença vai piorando cada dia que passa, até você procurar auxílio médico e resolver e tratar de forma definitiva essas veias. Também outra coisa importante,
Ah, Antônio, varize volta, né? Já tratei uma vez, apareceu tudo de novo. Varize é uma doença essencialmente genética. Se você tem, não tem nada que você possa fazer para desaparecer de vez, porque se você já tem a tendência, quanto mais o tempo passa, mais a idade vai chegando e hábitos de vidas ruins, maior o número delas. Ou seja, se você já tratou, né, tratou certinho, de forma adequada, e outras apareceram, não quer dizer que as varizes voltaram. Quer dizer que a doença progrediu e veias que antes eram saudáveis, que naquele seu primeiro tratamento há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos atrás, né, aquelas veias que estavam saudáveis naquela época e o médico não tirou da sua perna, elas depois desse período adoeceram, né? Por isso que as varizes, elas surgem novas veias doentes, elas não voltam. Aquelas que foram tratadas certinho, foram removidas, elas foram sanadas, elas foram, né, curadas, foram retiradas, e outras podem adoecer com o passar do tempo. Então, varizes é uma doença multifatorial, é isso que eu quero que você leve aqui dessa aula. Varizes é uma doença multifatorial, não tem fórmula milagrosa, não tem nada que você possa fazer para nunca mais na sua vida você não ter, se você já teve antes, e ela tem realmente íntima relação com trombose. Tá, Antônio, então agora você explodiu em minha cabeça, você me deixou preocupada, confusa. Eu vou te dar a solução. A solução é o quê? É fazer acompanhamento regular. É você ir pelo menos uma vez no ano para fazer o quê? Um retoque. Para você fazer um retoque daquele tratamento que você fez, como se fosse uma manutenção, para não esperar 5, 10 anos acumular aquele monte de veia, a perna ficar igual um mapa mundi, igual o mapa do Brasil, cheio de veia para todo lado, parecendo a estrada do Brasil, cheio de pista para lá, pista para cá, para não ser um tratamento complexo, um tratamento dispendioso, um tratamento, né, complicado. Então, se você fizer visitas regulares, você está o quê? Cuidando da sua saúde vascular, cuidando da sua circulação e prevenindo também a trombose, consequentemente controlando as varizes. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber disso também, com aquela sua amiga, sua vizinha, sua prima, sua irmã, sua mãe, sua avó, sua tia. Também os homens. Homem também tem varizes, né? Também os homens. Os homens também têm varizes, para a gente poder alcançar mais gente. Com a sua ajuda a gente pode levar informação de qualidade, pode levar, né, conteúdo bom para outras pessoas se cuidarem, se tratarem também e não ter problema com varizes, problemas com trombose, que a gente acabou de ver no vídeo, que são doenças intimamente relacionadas, elas têm grande correlação uma com a outra. Então, tratando as varizes, necessariamente você está prevenindo a trombose, você está se cuidando, diminuindo um fator de risco que poderia ser, né, mais uma coisa que contribui, que colabora para o surgimento da trombose, que é uma doença que em alguns casos pode ser até mesmo fatal. Então marca aquele seu amigo nos comentários, manda esse vídeo para ele e deixa também a sua opinião, o que você está achando, o que você quer ver por aqui, para a gente poder fazer um conteúdo cada vez melhor, mais interessante, e saber também a sua opinião, o que você está achando aí do outro lado.